Bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. A gente entrou hoje mais cedo no ar para transmitir a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, que a partir de agora será coordenada pela vereadora Carol Ribeiro, do MDB, que está aqui ao nosso lado. Vereadora, a partir de agora a senhora coordena então os trabalhos da Frente Parlamentar. A gente gostaria de saber se muda alguma coisa com a sua coordenação, se vai mudar alguma coisa em relação à ação da frente. Bom, bom dia. Já até aproveitar e agradecer, né, aos vereadores, o antigo coordenador, que é o Zé Luiz, que mesmo que ele passou para mim, ele vai continuar com a gente, né? E para mim é uma honra, né? Eu já participava ativamente, né, todas as reuniões. E hoje, né, minha primeira vez como coordenadora, é um passo importante, né, não só para mim, né, como vereadora, mas para a causa, né, que a gente sabe que tem muitos problemas, pouco dinheiro e quase não se resolve nada, né? E a ideia é a gente, eu vou seguir a mesma linha que o vereador Zé Luiz, mas ser mais incisiva, cobrar mais, fiscalizar mais, né? Não que ele não fazia, mas a gente tem que dar um passo maior, senão a coisa não vai andar, né? E, vereadora, tem alguma temática que seja assim para a senhora mais relevante, que precisa de uma solução emergencial? O que a senhora vai batalhar aí nesses próximos meses? Olha, a questão das castrações, né, ainda tem muitos erros que acontecem no município referente a essa questão e a questão do abandono, né? A gente direto se depara com animais abandonados e quando a gente procura um auxílio, não tem lugar para esses animais. E aí fica difícil. Como que você resgata? Você vai levar para onde? Porque o maior problema hoje é esse. As castrações são limitadas, as pessoas aqui na própria reunião reclamam muito que é feita através da online, né? Você faz o cadastro. Mas muitos, tipo, abre 9 horas, 9h40 já não consegue mais escrever. É mais ou menos isso que a gente está batendo muito em cima, né? E referente ao abandono, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais campanhas de conscientização. Eu mesmo tenho uma lei aprovada no município, que é o Dezembro Verde, que é não aos abandonos dos animais, que acontece bem frequentemente em época de férias, né? Que as pessoas vai viajar e acaba abandonando porque não tem como levar e nem como deixar, né? Então, é mais isso. E também já até aproveito para convidar a população a participar. Muita gente não tem a informação, não tem uma ampla divulgação. Convidar, todo mundo pode participar. Primeira segunda-feira de cada mês, a partir das 10 horas. Acho que é importante, porque quem está na rua que sabe, é assim que vive, sabe passar melhor, né? O que a gente precisa correr atrás. Então tá certo, vereadora. Uma boa sorte nessa Obrigada. gestão como coordenadora. E também agora a gente vai deixar a senhora fazer a coordenação dessa reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. E a gente faz a cobertura ao vivo, na íntegra, para você não perder nenhum detalhe dessa reunião, desses assuntos tão importantes que são debatidos na Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Obrigada, vereadora. Obrigada. Então, agora você acompanha a nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos e a todas. Vou dar início à nossa reunião da nossa frente. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar que está sobre a mesa a ata da nossa 5ª reunião ordinária. Para podermos aprovar, gostaria de saber se tem alguém que tenha alguma objeção. Tá tudo ok? Todo mundo recebeu? Bom, então a gente aprova essa ata e gostaria de convidar o senhor Itamar, que está aqui representando o departamento DEPAN, em nome da Andréa Viegart, para compor a mesa.
Eu gostaria de falar sobre 3 questões. Uma é fazer um agradecimento ao Dr. Wagner, ele não se encontra, mas no último dia 12 de setembro, acho que muitos aqui souberam do que aconteceu de um incêndio na comunidade do Jardim Ipanema. E 70 barracos foram destruídos, né, pelo incêndio e, infelizmente, tivemos 2 gatinhos mortos. Um a gente socorreu, né, o bombeiro conseguiu pegar para a gente socorrer, e aí eu consegui levar até o Dr. Wagner, mas, infelizmente, a situação não tinha mais o que fazer, mas, de prontidão, ele atendeu, né, e deu o suporte necessário, mas, infelizmente, a gente não conseguiu salvar. E uma outra questão, aproveitar que o senhor Itamar está aqui, que a gente está sendo bastante questionado, referente às castrações, que se encerrou, né, o contrato com a empresa que estava fazendo, né, as castrações, e a gente queria saber como é que está essa questão, se já tem uma nova empresa, se já está tudo certo, como que está essa questão. E uma outra questão, eu acho que a moça até se encontra aí, Miriam, é você, né? Eu vou comentar assim por cima, que eu não sei o endereço certo, mas eu creio que você vai usar a palavra. Chegou até a mim também uma denúncia dela, referente a uns macacos, que, na verdade, está tendo um desmatamento por conta de lotes novos, né? E esses macacos, eles estão chegando a um determinado bairro, acho que é Capela, né? Se eu não me engano. E só que, assim, não tem ninguém da proteção animal, ninguém orientando. E esses macacos estão bem próximos da população e está até ficando vulneráveis, tomando choque em fios, na árvore. Enfim, eu acho que deveria ter uma campanha, né, sei lá, de informar, de orientar, né, para poder proteger esses animais. Então, é essa questão. E aí eu vou abrir a palavra para vocês, que estão aqui presentes, quem quiser fazer uso, é só se dirigir aqui do meu lado direito e se inscrever ali no cerimonial. Quem puder já indo lá, quiser se inscrever. E aí eu vou deixar o Itamar, se ele já quiser falar dos questionamentos que eu apontei. Obrigada. Bom dia, tudo bom? Com relação às castrações, a gente fez uma interrupção devido ao contrato, né? Já estamos fazendo a renovação do contrato, semana que vem já volta à normalidade. Uma questão mesmo burocrática, né? Término de um contrato, início de outro. E com relação à fauna silvestre, no caso dos macacos, nesse caso a gente não cuida disso, a gente cuida da fauna doméstica mesmo, que são os pets, né, cavalos, cães, gatos. Agora, essa fauna silvestre, quem cuida é a GCM ambiental. Aí eu posso estar passando os contatos para a gente poder dar prosseguimento nessa situação que foi citada. É silvestre. GCM ambiental. Eu queria fazer tudo. Praxe. Quinta-feira está de volta. Eu posso falar da castração bairro a bairro que nós vamos fazer? Pessoal, quem puder acompanhar, ele tem um informe para fazer sobre as castrações.
além da castração normal via site, a gente vai estar fazendo um programa de castração bairro a bairro, que a gente vai estar levando o nosso equipamento castramóvel até os bairros e vamos fazer uma nova modalidade de castração para facilitar o pessoal que tem menos acesso a tanto a informática, acesso a levar o animal até o nosso centro de zoonoses, né? Então a gente vai estar abrindo esse novo modelo para estar ampliando e facilitando a vida das pessoas, tá? Referente a essas castrações, elas serão divulgadas, esses bairros, ou não? Sim. Pelo site? Vamos divulgar pelo site, pelo meios de comunicação oficiais da prefeitura, para atender o maior número de pessoas, que esse é o intuito. E vai ter algum número exato, assim, ou... A gente estima uma quantidade, mas eu prefiro deixar o contrato novo tá em ordem para dar um número exato. Mas Tá. vai ser uma quantidade bacana, semanalmente. Uma outra questão que eu acabei esquecendo é que eu já tentei por 2 vezes, eu tive a informação que lá na zoonoses não tem mais lugar para, um exemplo, eu estou com um animal abandonado, eu quero levar para lá, eu não tenho vaga. Como que está a questão de vaga lá, de animais? É bem cheio. A gente tem uma rotatividade muito pequena de doações, né? E muitos pedidos. Mas a gente faz o possível para estar albergando todos os animais que estão em sofrimento, né? E situação de abandono. Mas é uma dificuldade nossa, sim. A gente tenta fazer o melhor possível para atender a todos. Outra questão que chegou hoje de manhã para mim é sobre a esporotricose. Vocês estão dando atendimento referente a isso? Esporotricose é um problema zoonótico. Quem faz é a equipe de zoonoses. E eles dão toda, como eles trabalham no prédio ao lado, né? Eles dão toda a atenção, a gente acompanha, mas para falar especificamente seria mais o pessoal de zoonoses, mas atende todo o caso. Tá, obrigada. Convido o senhor Ari, assessor do vereador Zé Luiz, para fazer uso da palavra. Ô Ari, antes de você iniciar, eu peço a todos que eu chamar para fala, para dizer o nome, de onde que é, se é de alguma ONG, tá? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Arinaldo Cardoso da Silva, estou assessor do vereador Zé Luiz, né? Primeiro, cumprimentar a coordenadora Carol Ribeiro, vereadora, que está tocando os trabalhos da frente. Cumprimentar o Itamar, representando o DEPAN, né, Departamento de Proteção Animal. E, mais uma vez, antes de começar a minha fala, lamentar que a coordenadora, já por acho que a 4ª reunião, que não aparece para nos... né? Tem muitas coisas, Itamar, que eu sei que você tem capacidade de estar respondendo, mas tem coisas que a Andréa responde, ela assina, e a gente tinha pontos aqui que a gente vai questionar e que você vai terminar levando para ela. E seria importante que ela estivesse presente para nos responder. Mas, infelizmente, antes ela falava que não tinha documento oficializado da reunião. Foi feita a oficialização através do secretário Diego, da Frente Parlamentar, e mesmo assim ela não veio. A justificativa que teve é que hoje, às 11 horas, ela teria uma reunião para tratar sobre o crematório. Mas, enfim, a gente precisava da presença dela aqui. Para começar, o vereador, justificar, a senhora falou do Dr. Wagner, né, que é um assíduo nas nossas reuniões, e hoje, infelizmente, ele não pôde vir, que ele está no mutirão de castração lá em Suzano, né? Ele participa aí desses mutirões e hoje ele foi incumbido de estar lá em Suzano, então ele não pôde estar presente, tá? Justificar também a ausência do vereador Zé Luiz, que problema de saúde, nesse momento ele está no hospital cuidando da saúde, que está, né, um problema de estomacal e intestinal, então
pedir desculpa a todos aí pela ausência dele. Quero informar aqui também, vereadora, eu acho que é um ponto legal. Na quinta-feira passada foi votado o PDL, que é o projeto decreto legislativo, dando título de cidadão ao tenente-coronel PM Antônio de Melo Belucci. O nosso amigo Rodolfo aqui lembra do Belucci, né? Belucci em outoras aí esteve junto com a gente, ele era comandante aqui em Guarulhos, né, por diversas vezes ele foi atuado porque ele passando na rua e via animais com problema de saúde, ele botava dentro da viatura e levava, né? Por várias vezes foi. Então, como o Belucci acompanhava a gente naquele momento, não só o Belucci, como a Renata, a Magion, a Loredana, então a gente fez esse título de cidadão para o Belucci, porque ele é um cara que trabalha, e ainda hoje, se você entrar no Face do Belucci, você vai ver ele ainda pegando animais na rua, o site dele só fala de animal. Então, nós conseguimos na quinta-feira, com o voto até da vereadora Carol, que nos ajudou aí, a aprovar esse título de cidadão. E assim que for sancionado, logo a gente vai marcar aí uma sessão solene para dar esse título para ele. Tá? Dentro meus questionamentos, vereador, seria, na reunião passada, uma das coisas que a gente foi ponto aqui na ata, que seria a relação aos mutirões, né, que a gente não tinha mais noção de como é que estariam os mutirões de castração, né, dessa coisa. Outra situação, outro ponto, em relação ao banco de ração. Foi uma lei aprovada nessa casa, do banco de ração, né, a criação do banco de ração. Foi feito um decreto regulamentado, essa lei, e a gente quer saber como é que está a situação. Está funcionando esse banco de ração? Não está funcionando? Como é que está a situação? E outro ponto aqui, era a contratação do contrato, o vencimento do contrato que vencia em setembro, como é que está essa situação? Seria um ponto. E mais uma situação que foi comentada pelo vereador Zé Luiz, na reunião passada, que está na ata, é sobre um questionamento. Os vereadores junto da frente fizeram uma visita no DEPAN, junto à zoonose lá no Triunfo, né? E foi constatado várias situações naquele momento. E foi feito um relatório naquela situação, foi entregue para a prefeitura, né? E depois, deixa eu ver aqui se eu acho meus papéis aqui, que já começou a sumir papel. A gente tem as coisas na mão, mas... tá aqui. E depois foi feito um requerimento da frente, né? Além do relatório que a gente fizemos de toda a situação, foi feito um requerimento com questionamentos ao DEPAN, né, sobre essa situação. Um dos questionamentos primeiro que foi feito foi a aquisição de material, que a gente constatou naquele momento que não tinha material, não tinha amônia, né, que chama, não tinha um monte de situação. E outros questionamentos, e a resposta que veio, entendeu? É uma resposta que, no mínimo, acho que a gente tem que ter considerações, eu acho que há uma entidade, e acho que faltou consideração com essa entidade chamada Câmara Municipal. Porque a resposta, Itamar, e pena que você que vai estar ouvindo isso aqui agora, eu gostaria que a Andréa estivesse aqui, para eu estar falando isso, olhando para ela. A resposta deixa a desejar. O vereador fazer um requerimento, solicitando informação de uma situação, e vir uma resposta desse naipe aqui, é preocupante. Entendeu? Nós fizemos a seguinte pergunta. Qual a previsão para aquisição do produto amônia, quaternária e de outros produtos de limpeza utilizados no caninho do DEPAN? Que a gente constatou, né, vereadora Carol, que estaria faltando naquele momento que estivemos lá. A resposta foi a seguinte: a aquisição desse material está sendo tratada através do processo administrativo 39.542. Quer dizer, busque lá que você sabe o que está acontecendo. Mas a gente faz a função aqui.
A gente buscou o processo. Está nas minhas mãos o processo. Está nas minhas mãos. E é um contrato, houve rescisão do contrato, enfim. Então é uma coisa, a gente vai estudar melhor isso aí para a gente se posicionar bem melhor. Mas eu já quero adiantar para a gente, vamos fazer esse questionamento. O item 3 respondeu. Ao item 2, acima mencionado, seguimos os mesmos trâmites administrativos. 4, a gente perguntou, item 4. A gente perguntamos no item 4. Quando serão fornecidos uniformes aos funcionários do DEPAN? A resposta foi, quantos uniformes, responsabilidade, tal. E aí deu um panorama mais ou menos. Mostrou o PA, a gente pegou o PA, realmente foi entregue, vereadora Carol, os uniformes foram entregues agora no mês de agosto. Foi entregue, então, coisa. Aí nós vamos à quinta pergunta. Por que não existe uma baia, né, para separar os animais, babá? Existe um processo, aí eles colocaram, existe um processo administrativo, número 4956 de 2018, tratando dessa situação. Aí fizemos a sexta pergunta. Qual a previsão para a aquisição das rações para os animais do canil do DEPAN? E aí veio a resposta. Existe processo administrativo 4956 de 12 tratando da aquisição de compra. Aí eu pego o processo para ver. O processo, a requisição de compra, Itama, a requisição de compra é da vigilância, é da requisição da Guarda Civil. A Guarda Civil que pede, foi aberto em fevereiro de 2018, até agora foi rescindido, não é rescindido, não chegou a concluir a coisa, está sendo reaberta nova licitação, enfim, não foi comprado nenhuma ração até esse momento, 1 ano e alguma coisa, certo? E para finalizar, a 7ª pergunta, que aí agora que me deixou preocupado, vereadora Carol, existe previsão para as trocas, qual foi a razão, tá? Das calhas, né, que foi respondido. Enfim, a manutenção está sendo tratada através dos processos 27 e 244, né, que a gente perguntou sobre a manutenção lá da coisa. E aí eu peguei o processo, está aqui em minha mão, processo 27244, 2019. Esse processo trata das emendas parlamentares, senador. Emendas parlamentares essas que já deveria estar concluída e, pelo que eu estou ouvindo aqui, pelo pouco que eu entendo, né, posso estar enganado, Itamar? Posso estar enganado e virei aqui sem problema nenhum, pedir desculpa se eu estiver enganado. Mas, pelo jeito que está aqui, nós temos 4 emendas, uma no valor de 160 mil, uma no valor de 100 mil, uma no valor de 50 mil, uma no valor de 100 mil. Pelo que eu estou entendendo aqui, nós perdemos essas emendas. Que tinha prazo para mandar toda a documentação, né? Os prazos aqui eram 18 do 4, no dia 22 do 4 é que começaram a juntar documento para enviar, aí você olha o processo, os contatos foi através de e-mails, mandamos e-mail, não responderam, não tivemos resposta, então eu vejo que estamos correndo o risco de perder esse montante de dinheiro, porque há um problema sério lá no DEPAN. Entendeu? Eu não sei, gostaria de, se você tem conhecimento, nos deixe, pelo menos nos tranquilize, porque eu me preocupo. A gente correu tanto atrás dessas emendas, e aí a gente corre o risco de perder, Rodolfo. Tá? No momento seria isso. Obrigado. Ô, Ari, eu vou pedir para que o senhor Itamar responda no final, acho que depois que a gente ouvir todos, que acho que é melhor, né? Bom, antes de chamar a próxima, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Wilson Genestrete, delegado do Meio Ambiente, e convidá-lo para fazer parte da mesa. E a próxima é Miriam Regis, munícipe.
Ok. Bom dia a todos. O meu nome é Miriam Regis e sou do bairro do Jardim São João Batista. E vim nessa reunião hoje exatamente para saber, Carol, quero até fazer uma pergunta. Quem que a gente procura quando tem um animal solto na rua indefeso? Entendeu? Porque a gente liga na guarda ambiental, que é do lado da minha casa. O telefone não funciona de final de semana. Entendeu? Quer dizer, na semana também não funciona, mas no final é pior. Aí você liga nas zoonoses. Aí eles falam o seguinte, que não tem como porque eles não trabalham no final de semana. Você liga no bombeiro, o bombeiro não pode vir. Aí você liga na central da GCM, porque eu liguei para todo esse povo aí, sábado passado. E ninguém resolve o problema de ninguém. E aí eu pergunto, como que ficam os bichos? Será que é só porque eles são animais, eles têm que ser tratados diferente dos seres humanos? Entendeu? Aí o que acontece? Sábado, por volta de umas 9 horas da manhã, tinha um macaco andando nos fios das ruas próximo da minha casa. E eu fico preocupada com essas coisas, porque na verdade teve aquele negócio, o macaco que traz doença pra gente, né? E aí o povo vê um macaquinho, já quer matar. E não era um macaquinho, e lá direto aparece macaco. Aparece bugio, vocês sabem que é um macaco grandão. Aí eles vêm buscar, eles acham que é um sagui, traz uma gaiolinha para um passarinho, né? Não cabe o bicho, aí fica aquele jogo de empurra-empurra. A base ambiental, elas não têm corda, eles não têm rede, eles não têm escada para subir numa árvore. Eu acho um absurdo. Entendeu? Como eu mesma falei lá para um policial, eu falei, se você quiser uma escada grande, eu te arrumo porque eu tenho um vizinho aqui que tem escadas enormes. Aí você pode subir lá e pegar um macaco. É só você ter uma rede, um negócio, um dardo tranquilizante, eu não sei. Alguma coisa tem que ter para a gente ajudar. Não pode deixar lá porque o povo quer matar a gente. Tem gente que tem medo. Entendeu? Eu não tenho medo dos bichos, mas tem gente que tem medo que acha que um macaquinho vai trazer um problema de saúde para ele. Quando na verdade, às vezes isso não acontece. Né? Então eu queria saber quem é a pessoa que vai ajudar nós, porque ter uma base ambiental perto de casa e ver eles passeando de Hilux a semana inteira é lindo. 4 policiais dentro de uma Hilux, para quê? Se na hora que a gente precisa eles não ajudam a gente. Então eu achava melhor eles ficarem em casa jogando dominó e fechar essa base ambiental, gente, porque não tem mais condição. Vou falar mais uma coisa, aquele telefone também da DEPAN não funciona, as denúncias não se tem respostas. E aí fica difícil, viu? E eu quero fazer mais uma pergunta. Eu quero saber como que vai ficar a vacinação que não teve ainda dos animais, dos cachorros esse ano. Se algum cachorro morder alguém, como que vai ser? Isso, contra a raiva. Os meus são vacinados. Eu tenho 3 adotados da rua. Os meus são vacinados. Mas tem um monte aí solto no meio da rua que a gente não sabe qual é o procedimento deles. E o que a gente faz se a gente for mordido por um deles? Né? A gente processa a prefeitura? O que a gente faz? Tá bom? É só isso, obrigada. Obrigada, Miriam. Ao final, os seus questionamentos serão respondidos, tá? Convido a senhora Rosana da Luz Nunes, protetora. Meu nome é Rosana, bom dia a todos. Eu gostaria de saber, o senhor Itamar, né? Sobre a eutanásia, tá? Porque a gente está com muitos animais que estão com sinomose, tá? E não está tendo a eutanásia e, assim, está acabando proliferando, passando para outros, né? E também os animais sobre esporos. Esses dias eu liguei fazendo uma denúncia, pedindo para resgatar um animal que estava na rua e, assim, não vieram resgatar, o animal acabou morrendo na rua. Se eu quisesse, eu tive que ir lá retirar o animal, tá? E enterrar, tive que fazer esse processo, que isso daí não é um trabalho meu, é um trabalho que eu acredito que seja ou dos zoonoses ou da DEPAN, só que assim, a DEPAN a gente liga lá, mas não adianta mais nada, certo?
E outra coisa também que eu queria falar, assim, nós como protetor, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a socorrer um animal. A gente não tem respaldo de ninguém. Aconteceu uma situação há uns meses atrás de um animal que eu levei 11 animais para castrar, 10 eu consegui retirar numa boa. Não consegui tirar numa boa, simplesmente viraram para mim e falaram assim, ó, se você quiser salvar ele, leva ele no 24 horas. Eu sou uma protetora, eu estou desempregada, estou com meu marido desempregado, eu pago aluguel, certo? Então, assim, eu estou com mais de 20 animais na minha casa, certo? E não tenho ajuda de ninguém. Rações, se eu quiser, eu tenho que pedir, porque, graças a Deus, eu não tenho vergonha de sair e pedir. Certo? Foi aprovado um programa aí do bolsão e doação de ração, mas, pelo que eu entendi, esse bolsão é para os empresários doar, não a DEPAN doar para os protetores, pelo que eu li lá no jornal. Então, eu acho que não ficou bem esclarecido isso daí, certo? Porque não adianta nada, eu até vi lá no jornal, que bom, o Guti, ele aprovou um programa do bolsão, lá de doação de ração. Mas e aí, cadê os empresários? Não tem empresário nenhum ajudando. Então, na verdade, quem tinha que correr atrás disso daí para ajudar nós seria o DEPAN, não nós. Nós somos protetores. Eles têm essa autonomia de chegar numa empresa e pedir. Agora, nós não. Nós não temos nenhum crachá para chegar numa empresa e pedir. Eu, por exemplo, eu vou em vários pets pedir. Quando eu chego lá, eu sou protetor, independente, tudo aí, eles falam, como que você prova? Muitas vezes teve alguns deles que ligou nos zoonoses para saber. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Da outra vez, eu até ainda comentei com a Andréia, eu falei, Andréia, por que vocês não fazem um crachá para a gente, uma identificação, né, para a gente até mesmo entrar num ônibus, a gente tem dificuldade de entrar com os bichinhos, né? Então, tem tudo isso. E em relação à castração do cabuçu, eu gostaria também de saber quando que vai ser essa castração. Porque a gente está com os casos lá, muitos animais abandonados, animais com esporo, animais doentes, com sinomose, no lixão. Então, a gente precisa saber qual a data certinha para a gente se programar. Tá? E em relação às castração, já é a segunda semana também que foi marcada a castração e foi cancelada. Eu, por exemplo, estou com 33 animais dentro de um barracão confinado, tá? Não estão totalmente confinados porque eu vou lá, dou água, eu limpo o local, tudo certinho, e tudo isso aí está saindo do meu bolso. Aí daqui a pouco me liga, vamos cancelar a castração. Então, assim, isso aí é uma falta de respeito para nós, como protetores, porque, assim, isso não é nosso trabalho. Até onde eu sei, senhor Itamar, é um trabalho do DEPAN. Tá? Nós não ganhamos nada. O DEPAN está lá, só castração é o nosso direito como munícipe. Certo? Então, eu exijo assim, que isso daí seja revisto. Tá bom? E em relação a essa questão do animal que passou mal nos zoonoses, tá? Eu tive que socorrer o animal. Tá? Porque me mandaram para casa, cheguei lá, o animal estava quase morto, levei o animal, socorri numa clínica, que eu não vou citar o nome aqui, particular, certo? Gastei lá um valor de quase R$800, ninguém do DEPAN me ajudou, simplesmente viraram para mim e falaram assim, não tem verba. Se eles, como órgão, não têm verba, e eu, como protetora? Tá? Então, eu tive que deixar os documentos do meu carro dentro da clínica para garantir o pagamento. Tá? Então, assim, eu vejo vários zoonoses aí em outras cidades que eles têm pelo menos uma UTI de urgência, que foi no caso que aconteceu desse gatinho. Se eu não socorro, ele ia morrer. Então, isso aí não é respeito nem com o animal e muito menos com nós. Por enquanto, muito obrigada. Obrigada, Rosana. Convido o senhor Alex Aguiar, munícipe. E aproveito para consignar a presença do vereador Acácio Portela e convidá-lo para fazer parte da mesa. Bom dia a todos, bom dia pessoal da mesa, bom dia. É a minha segunda vez que eu estou vindo. Na primeira vez, no mês passado, eu fiquei meio que de boca aberta por a falta de pessoas aqui, né? A quantidade, né, Ari? A gente vai continuando e vendo a mesma coisa, né?
Eu só queria pedir, acho que eu já falei até com a Carol, quando a gente terminou a reunião, de fazer um movimento de divulgação, para a gente poder divulgar isso, né? Eu acho que isso é importantíssimo, importantíssimo. As pessoas precisam saber que existe isso aqui às primeiras, segundas-feiras de cada mês. Isso é o básico do básico do básico que a gente necessita. Existem alguns problemas referentes aos animais e existem alguns estudos, que quem não sabe, que a população... A USP fez um estudo de 2004 a 2010, só uma base para todo mundo ter ciência do que vai acontecer. A população humana ela cresce 3,5% nesses de 2004 a 2010 ela cresceu. A população canina ela cresceu 60% de 2004 a 2010. E a felina ela cresceu 150%. Tá? Onde vai chegar isso? Eu digo, em 2030 a gente vai ter mais bicho, mais cachorro e mais gato do que ser humano, né? E aonde Guarulhos está nisso? Né? O que a gente pode fazer por isso? Eu acho que a gente tem que começar a pensar com mais carinho nessas coisas. A gente precisa ter mais atitude, ao invés de vir aqui, falar e não fazer. Né? Eu até estava conversando com as meninas e eu trabalho com pet, eu tenho mais de 10 anos nessa causa e eu até abri o meu banho e tosa para elas levarem os cachorros para adoção, darem um banho e tosa e levar de graça, sem cobrar nada. Então a gente pode começar a fazer um movimento, desde banho e tosa, eu tenho certeza que vão ajudar, mas não adianta só ficarem dependentes dos protetores anônimos, que não ganham nada para isso, ou de ONGs que não ganham e sobrevivem, é como se enxugar gelo. Você vai fazer e não vai mudar, né? Nova York ela fez um trabalho de estudo de quantos animais tinham na rua. Existiam, isso há uns 10 anos atrás, tá? Existiam mais de 100 mil animais nas ruas. O que eles fizeram? Vão tirar metade. Sacrificaram 50% e deixaram 50% na rua. Passado um tempo, eles fizeram novamente o mesmo trabalho. Fizeram a contagem e tinha, para o espanto de todos, 150 mil animais na rua. E não só mais os 50 que tinham deixado. Eles falaram, mas como acontece isso? É simples. Os cachorros que vivem na rua, eles vivem em bando e tem as pessoas que alimentam, é natural. Quando eles tiraram metade, sobrou mais alimento. As fêmeas ficaram mais férteis, os machos ótimos. Então, isso aumentou já gradativamente essa quantia que tinha na rua. E daí, então, eles resolveram o problema. Eles simplesmente resolveram castrar todos. A gente castra, deixa lá. Eles não vão mais gerar mais filhotes. Então, estavam falando de castração, de bairro em bairro. Eu só, por gentileza, se vocês puderem fazer isso, façam um bairro primeiro. Acabe 75% do problema do bairro. E depois partam para outro. Porque se você fizer um cachorro aqui, um cachorro ali, não vai adiantar nada, a gente só vai fazer um trabalho em vão. Tá bom? Bom dia a todos. Obrigada. Convido o senhor Rodolfo, conselheiro fiscal. Obrigado. Bom dia, vereadora Carol. Em nome da senhora, cumprimento toda a mesa. Bom dia ao público presente e ao público que nos assiste na TV. Mais uma vez, sentimos a falta das pessoas que normalmente reclamam dos animais, reclamam entre si, e entre si não resolve. Tem que estar aqui presentes para fazer valer a voz. Porque falar, xinga uma pessoa, xinga outra, entre as pessoas não resolve nada. Temos que estar aqui, fazer com que as autoridades se sensibilizem
das nossas necessidades, não só como animal humano, mas voltadas às nossas políticas para os animais não humanos, que são os mais carentes no momento. Agora há pouco alguém falou aí, disse que daqui a uns anos a população de animais vai ser maior do que a população dos animais humanos. Olha como que estamos, em que situação crítica. Não adianta esperar que chegue o fato para depois falar, eu falei antes. Não, mas e o que você fez para resolver isso? O que o governo está fazendo? Porque isso é uma política pública. Tudo que diz da saúde dos animais, do comportamento do ser humano, é política pública. Vacinas, castrações, tudo é política pública. E tudo é voltado para o ser humano. Eu canso de repetir isso. É tudo voltado para o ser humano. Esses dias tem se falado muito sobre a vida dos animais. Normalmente se fala muito de cão e gato. Porém, nós do Fórum Nacional temos uma visão não macro, uma visão universal. Nós vemos os animais do mundo inteiro. Porque alguém diz, mas cão e gato. E as abelhas? Nossa vida depende delas. Se nós não nos preocuparmos com elas, nós estamos relaxando nosso futuro, inclusive. Tá? Então, nós temos essa visão, nós trabalhamos nesse sentido. Vereadora Carol, nós sentimos a necessidade, talvez, no momento, como está abraçando agora no começo, em termos de liderança da proteção animal do município, tentar sensibilizar os vereadores como um todo. São 30 e tantos. Desses 30 e tantos estão aqui 2 vereadores. Não é possível isso, alguma coisa está errada. Agora, o que precisa fazer para despertar isso? Pagar dinheiro para eles? Tem que dar uma cota de dinheiro para eles virem aqui na sessão? Ou tem que simplesmente partir para o lado humano e fazer com que o vereador se preocupe com aquele princípio que é representar a população? Eles são nossos representantes. Todas as autoridades são nossos representantes. Eles não são donos do poder. Donos do poder somos nós por lei. O poder emana do povo. É a lei. Isso é lei nacional. Está no código. A respeito dos cavalos e vacas, vereadora, precisamos divulgar e fazer com que se verifique o município de Guarulhos não tem mais área rural. E não tendo área rural, não pode ter criação de cavalos, nem de vacas, nem de porcos. Isso está na lei. Se existe isso na lei, por que então se faz essas criações? E que medidas o governo está tomando? Não é para punir, não é para castigar, para orientá-los da melhor maneira possível, para trabalhar como deve de ser. Não é simplesmente falar, não, agora vou ter que tirar os cavalos, não é nada disso. É saber, também tem eles suas necessidades. Que necessidades eles têm? E até que ponto o governo está em condições de atender essas necessidades? O Ari falou de muitas coisas que eu ia falar, mas cabe recalcar que tem verbas que foram destinadas para o nosso município. Tem três vereadores que mandaram verba. E tem tem 3 deputados e tem um deputado federal, que é o deputado Trípoli, que também mandou verba para o município. Aonde que está essa verba? Que destino foi dado a essa verba? E da gestão anterior, o secretário do Meio Ambiente, Saneta, ele declarou várias vezes aqui, porque eu interpelei aqui nesta mesma Câmara, para saber o destino de 470 mil reais que tinham sido enviados para o meio ambiente e destinar para os animais. Na época, o que ele disse? Ele disse que iria fazer os cantinhos dos animais. Inclusive, um grande projeto iria ser colocado no Bosque Maia, com hospital, atendimento 24 horas, veterinários, enfim, toda uma estrutura muito bonita, que com aquele dinheiro realmente daria para fazer isso.
Só que não foi feito nada disso. Então, vereadora, não sei como pode-se investigar para ver aonde que foi esse dinheiro, aonde que está, com quem está. Não sei como podemos chegar a esse... O contrato das castrações, na última reunião de rendimento de contas da Secretaria de Saúde, infelizmente eu cheguei quase no fim, porque eu estava lá no Centro de Controle de Sonos, na reunião do Conselho Gestor de lá. Resultado, cheguei aqui, interpelei o pessoal da saúde que estava presente e me falaram que foi feito um contrato extraordinário até dezembro. Não sei se isso é oficial, vereadora, se isso consta em algum lugar, não sei, mas o que me foi falado... E depois de dezembro? Já tem a licitação em aberto? Nós não conhecemos, e normalmente essas licitações demoram mais de 6 meses, nas condições melhores possíveis. Então, se demora mais de 6 meses, imagina o que vai acontecer no início do ano que vem com as castrações. Não vai ter? Finalmente, Ari, eu queria agradecer, através de você, o vereador José Luiz, que quando esteve na frente, ele tentou fazer o melhor possível dentro da sua função. Porém, precisa esclarecer para a população que a frente parlamentar não é um grupo de parlamentares que vão sair correndo para pegar os animalzinhos, vão castrar, não é função deles isso. A função do vereador é legislar. Legislar, fazer as leis e que se cumpram as leis. Não fazer leis absurdas. Imagina só fazer uma lei para exterminar as abelhas, não tem cabimento. Muito pelo contrário, teríamos que estar preocupados em educação, começando nas escolas, das crianças, que a abelhinha não é um bicho do outro mundo, não que vai matar a criança, que vai picar, não é nada disso. Temos que conscientizar que tem que defender toda a biodiversidade, toda. Agradeço a atenção e espero que, não sei como fazer, ainda não achei uma forma de convocar todo o pessoal para que esteja presente, porque receber a convocação, tenho certeza que todos receberam. A senhora deve ter mandado uns 1000 e-mails. Ora, dos 1000, quantos que vieram, que nunca estiveram aqui? Uma meia dúzia. Dos 1000 que mandou, uma meia dúzia estão aqui. Agora, como fazer? Temos que descobrir alguma maneira de sensibilizá-los para estarem presentes. Delegado, agradeço as poucas vezes que nós temos procurado o seu atendimento, temos sido atendidos infalivelmente na hora. Pena que muitas vezes o senhor não conta com a estrutura necessária para poder cumprir na plenitude aquilo que está sendo reclamado na hora. Bem reclamado, porque não sei o quê. Tá bom, eu vou ver o cavalo. Cada viatura para carregar o cavalo. Cadê o veterinário que vai dar o laudo? Cadê o local onde eu vou levar o cavalo? São coisas que no momento o senhor não tem. Inclusive não foi o senhor, mas um outro delegado me falou: Rodolfo, você é sensível, eu vou atrás do cavalo. Vamos no teu carro, vamos pôr no teu porta-mala. Doutor, e aí? Essa é a estrutura. Não tem. E essa estrutura tem que ter. Pelo menos, teoricamente, deveria ter, olha, tem uma equipe de bombeiros que vai fazer isso, tem uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses que vai ver as zoonoses, não é o bem-estar animal, as zoonoses do animal, está sendo transmissível de doença, não, ele vai verificar as zoonoses. O DEPAM vai ver se está sendo cometido crime ou não, para quê? Para delegar ou enviar diretamente à autoridade competente, para fazer cumprir a penalidade de crime. Eu sei que é meio difícil, delegado, mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Obrigado a todos. Eu sou meio chato para falar, mas não tem outra forma de falar. É o único jeito, tem que ser transparente. Obrigado a todos. Obrigada, senhor Rodolfo.
Convido agora o senhor Amândio Fernandes, assessor do vereador Dr. Eduardo Carneiro. Bom dia a todos. Da última vez que meu nome é Amândio, eu sou assessor do vereador Dr. Eduardo Carneiro. E eu quero colocar aqui duas questões que da última vez que eu estive aqui na reunião passada, eu questionei a respeito das denúncias e até sugeri que a Frente Parlamentar visse isso, verificasse isso, averiguasse isso, porque as informações não estão claras aqui na cidade, não estão claras para nós e não estão claras principalmente para os munícipes, porque nós já fomos informados até pelo doutor aqui, que podemos fazer a denúncia pelo DEPA, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Só que ali, eles realmente dão um retorno, eles vão ao local, porque eu já fiz por lá. A questão que foi colocada aqui é o período, demora muito assim. Por exemplo, o animal que está lá sendo maltratado, está ferido, eles levaram cerca de 20 dias para atender essa denúncia. Para um animal que está ferido, 20 dias é muito tempo. Então, com certeza, pode vir a óbito, né? Aliás, a certeza maior é essa, que eles podem vir a óbito. E a pessoa não ser penalizada por isso, porque não tem provas, né? Não tem o que encontrar ali. Então, eu mais uma vez, eu vim aqui para perguntar a vocês se tem uma resposta, se tem um posicionamento, se vamos ter, porque eu acredito que esse canal de denúncias também precisa ser algo mudado, eficiente, algo que precisa realmente funcionar, porque nós ainda, a gente liga para um, liga para outro, mas e os munícipes que estão ali não têm essa orientação, não tem nem a divulgação, até mesmo as pessoas mais simples, que é onde se encontra o maior número de protetores nas periferias, que nós sabemos muito bem, que não tem acesso à informática e precisa de um canal e que realmente funcione, que realmente atenda às necessidades da cidade de Guarulhos, porque nós estamos numa cidade muito grande. E isso, muitos crimes aí contra os animais passam batidos, não os agressores, né, os malfeitores, eles não são penalizados por isso. Eu sei que a lei é branda, eu sei que isso é de uma forma nacional até, né, federal, porém, se nós começarmos um trabalho aqui na cidade eficaz, muita coisa vai mudar. Porque quando é feito com um, isso vai passando para os outros. Hoje, nós temos essa sensação de impunidade. Por isso que acontece tantos crimes diariamente, a gente vê pelas ONGs que recebem essas denúncias diariamente. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que eu não sei, uma munícipe me procurou na semana passada e ela falou que uma mãezinha saruê morreu, deixando 4 filhotes. E ela ficou preocupada, não sabia o que fazer, ligou na zoonose. Ela falou zoonose, eu não sei se foi no DEPAN, se foi lá no DEPAN Bom Sucesso. E foi informado que, na verdade, quem cuidava disso é a GCM Ambiental. E a GCM Ambiental informou, olha, nós recolhemos, segundo ela, tá? Eu tenho o áudio aí, nós recolhemos, mas eles vão servir levaremos ao zoológico e eles servirão de alimento para serpentes. Foi isso que a pessoa viu. Então, assim, eu achei meio estranho esse tipo de informação ser dada ao munícipe. É claro que se a pessoa está preocupada em salvar a vida dos filhotes que ali estão, ela não vai levar para virar comida de serpente. E o que aconteceu não levou, e ela procurou o Parque Ecológico. Então, ela foi até São Paulo. Então, mais uma vez, mais uma demanda que a cidade de Guarulhos, que o município não atende. Então, eu acho que em questão a informações, nós temos capacidade sim, nós temos aí, o trabalho está andando, mas a gente precisa ser mais claro em nível de informações, em nível de acesso para todos, inclusive para os munícipes que apostaram aí e têm ainda acreditado no governo e têm esperado algo da parte das autoridades aqui da cidade. E eu gostaria realmente, assim como eu deixei no mês passado, de ter um posicionamento na próxima
reunião em relação às denúncias. Tá? Muito obrigado. Bom dia, boa semana. Obrigada, Amândio. A próxima é Iracema Andrade, protetora. Então, gente, eu sou lá do Bela Vista, lá do São João Batista, eu sou aposentada. Eu gasto mais ou menos 25 quilos de ração por mês, não para cachorro que eu tenho dentro de casa, cachorros de rua. A fome é grande lá, dos animais, mas o que deixa a gente muito triste mesmo é a situação dos cavalos. Muito cavalo, rasgando saco de lixo, cheio de bicheira. Eles andam pela rua, gente, caindo bicho das pernas. A coisa é feia, a gente sofre muito com isso. A gente tenta colocar aquele spray prata. Eu tenho uma amiga minha que já levou uns coices lá. Entendeu? Aquela rua, tem a rua Anhumas, a gente não pode andar nem com sacola na mão ali. Porque os cavalos, eles vão em cima das sacolas. A fome é tanta que eles assaltam a gente. Coisa é feia. E aí a gente não pode reclamar, porque diz que é lá do pessoal da favela, então fica aquele medo, né? Só que os animais estão sofrendo. Além de passar fome, machucado. Os meninos, às vezes, sobem em cima, saem andando, sabe? Com os cavalos. Eles são judiados. Então, precisa fazer alguma coisa, gente. A gente não aguenta mais. É filhote jogado por tudo quanto é lado. Eu chego a fazer barraca no meio da rua, nos cantinhos, e cerco, e vou tratando dos animaizinhos ali, aí arrumando dono. Só que isso, a gente está vivendo uma calamidade, porque dói no coração da gente. A gente tem amor. Eu choro muito, gente. Eu já pedi ajuda para um monte de vereador, ninguém faz nada. Sabe, quando chega no final do mês, eu tenho que dividir o meu salário com os animais. Eu pago aluguel, gente, para 2 cachorros. Eu sou eu sou uma funcionária aposentada do SAAI. Hoje o SAAI não existe mais. Enquanto eu estava lá, ela tinha cachorros que eu cuidava mais de... Tem um que tem mais ou menos uns 14 anos, e o outro 8. Eu pago aluguel para esses cachorros, porque a Sabesp chegou e quis jogar tudo na rua. Eu chorei, sofri demais, tentei ajuda por tudo quanto é lado, ninguém me deu ajuda. Eu peguei esses 2 cachorros e pago R$150 de aluguel para esses cachorros. Tá? E a comida que eu compro para eles ainda dou para os outros da rua, porque eu não tenho coragem de chegar na minha casa e dormir bonitinho na minha cama, ter minha comidinha, sabendo que os bichinhos estão passando fome lá. Eu divido a minha com eles. Então, eu acho que precisa acontecer alguma coisa, porque, como eu já ouvi um monte de vezes, existe uma verba para isso. Gente, vamos lutar e vamos em cima disso. Não dá mais. E castração? Estou cansada de pagar castração. Eu pago R$160 por cada castração. Eu não sou rica. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu faço por amor. Então, eu espero, que eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu venho, eu espero que aconteça alguma coisa, gente. Lá em São Paulo está tendo castramóveis. Aqui a gente não consegue. Entra 8 horas da manhã. Eles falam para entrar 8 horas da manhã no site para a gente conseguir uma castração. 8h03 acabou. Para onde vai essas vagas? Eu não sei. Eu não consigo nenhuma. Eu pago todas. Porque eu vejo o bichinho daquele jeito, aquelas mãezinhas magras, com um monte de filhote pendurado, o meu coração não aguenta. Eu não tenho condições mais de viver mais nessa cidade, eu tenho vontade de ir embora daqui. Sabe, eu nem sei para onde, mas eu tenho vontade de ir embora, porque eu não aguento isso. Então, é isso aí, gente. Eu não tenho mais nada para falar, e eu agradeço todo mundo aí. Obrigada, Iracema. Convido a senhora Daniela Karen Crispin de Lima, protetora.
Bom dia, meu nome é Daniela Karen Crispim de Lima, sou protetora ali da região da cidade de Seródio. E eu estou aqui para reforçar o que já foi falado, né, a respeito das castrações, que já faz 3 semanas que eu estou ajuntando os animais para levar, um dia antes ligam, foi cancelado. Né? A gente faz aquela correria toda, prepara e tem que despreparar. E referente ao site também, que assim, foi que nem foi falado agora, 9h03, 9 horas já não tem mais vaga. E para muitas pessoas que não têm acesso à internet, acaba ficando mais complicado ainda. Eu ainda consigo mexer, entrar, clicar, mas tem senhoras que falam, eu não consigo, eu não tenho acesso, eu não tenho internet, eu não tenho dinheiro para ter um celular bom, e peço para os outros, porque as pessoas não têm paciência de fazer, enfim. Outra coisa, as denúncias também, porque assim, é DEPAN, né? Departamento de Proteção Animal. Então, assim, eu preciso ver a proteção, onde está a proteção? Na hora que a gente precisa, não vai, tudo bem, o DEPAN não precisa ir lá e retirar o animal, que seria o certo para não continuar sofrendo agressão. Mas pelo menos ir lá e notificar a pessoa que está deixando o seu animal, que é responsabilidade dela ou dele, e falar, é seu. A gente vai microchipar o animal e a partir de agora, o que acontecer, vocês vão responder com multa. E coagir e inibir essa pessoa para ela não continuar maltratando, porque a gente não pode fazer nada, porque o animal tem um dono. Se você bate lá, a pessoa fala assim, não, você não manda na minha casa. E tendo um reforço, né, de poder estar chegando e mostrando para essa pessoa, não é assim que trata um animal, pelo menos para poder aliviar, porque vem tudo em cima da gente. Como que a gente faz para denunciar? Eu falo, pessoa, entra lá no DEPA, no site, liga, aí joga... Quando liga lá nas zoonoses, eu sei que a zoonose já não tem mais nada a ver. Aí liga no DEPAN, mas a gente não pode averiguar agora a situação. Aí acaba sobrando para quem? Para a gente. Muitas vezes a gente vai lá, bate na porta, leva xingo, ameaçada, entendeu? Aí se a gente sobe no muro para ver, para filmar, pode levar um processo também, porque você está invadindo a casa das pessoas, né? Então, mas a gente fica atormentado com isso. Então, assim, eu queria saber em questão dessa parte aí de denúncia, como vai ficar. Tem o assunto dos cavalos também, que lá no Jardim Adriana também, que diz que são muitos lá com bicheira, né? Passando por essa situação. O caso da vacinação também, como vai ficar, porque assim, eu fiquei sabendo que era só levar lá no DEPAN que estavam vacinando lá, mas eu não tenho condições de levar 20 e poucos animais, porque eu moro no Seródio. E o DEPAN fica lá no Bom Sucesso, né? Então, para mim, não tem como eu estar levando todos lá, né? Então, assim... uma solução, porque senão, que nem o rapaz falou, que tem pouca gente. Realmente, às vezes eu desanimo de pegar, tirar meu carro da garagem, vir pagar gasolina, estacionamento, e vir aqui falar, ouvir falando e não ter resultado. Então, assim, agora é época de procriação. Novembro, dezembro e abandono, porque o pessoal vai viajar, aí começa. Só na minha porta já abandonaram muito, né? Então, se pudesse estar dando um jeito nessa situação, porque assim, o governo passado, quando era zoonoses, graças a Deus eu nunca tive que reclamar, porque eu ia no Fácil, eu ia na porta dos zoonoses, fazia o meu cadastro lá, era corrido, eu tinha que madrugar, mas eu saía de lá com as minhas vagas. Foi para o Fácil também, ainda continuou ajudando. Aí depois que mudou o governo, não sei, parece que embargou, que parou, não sei. Aí eu queria pelo menos essa questão da denúncia, que a gente pudesse ter um norte, assim, vai lá e a gente vai fazer isso. Nem que eu tiver que ir junto. O DEPAN, a gente está indo, você vai, protetora? Vou. Se não puder ir, também não irei. E se eles puderem ir, eu agradeço, porque é muito maus tratos. Tem perto da minha casa lá uma mulher que foi para o Ceará e largou 3 cachorros confinados dentro do quintal. Eles estão passando fome. Faz 1 ano que eu estou pedindo ajuda e ninguém foi até hoje lá me ajudar. E eu não posso invadir, né? Eu não posso, ou subir no muro, eu não posso. Então, é isso, pessoal. É a denúncia, é o site, que é dificultoso para muita gente, né? As vagas que a gente está esperando, estou 2 meses sem castrar nada, época de procriação que está chegando agora em dezembro, esses cavalos abandonados aí, passando necessidade, que a protetora acabou de falar, com bicheira caindo, e a dificuldade de muitos munícipes que não têm acesso à internet para poder estar fazendo o cadastro. Tá bom, pessoal? É isso, obrigada, tá? Espero na próxima reunião ter algum resultado já aqui para a gente, tá bom? Bom dia para vocês, tá? Obrigada. Sim. Aqui acabou. Tem mais alguém que queira falar?
mais alguma coisa? Tá. Vereadora, eu quero aqui registrar uma preocupação. Hoje, a legislação de proteção animal na cidade é a 7114, que foi reformulada em 2013, né? A anterior era a 6033, 2004, né, Rodolfo? E a minha preocupação é o seguinte: nós reformulamos essa lei 7114 de 2013, e quando foi em 2014, saiu uma portaria de número 1138, 2014, que diz que a zoonose não pode utilizar verba para a proteção animal, né? E aí, diante disso, né, é que criou toda essa celeuma que hoje existe, porque a zoonose diz, olha, eu estou amparado na 1134, na 1138, que não pode utilizar o dinheiro para tais situações, a não ser no caso específico de zoonoses, né? E aí, diante disso, a gente começou a fazer uma conversa com o governo para ver como regulamentar essa situação. E aí foi proposto que, né, zoonose faria um projeto de lei de acordo com a 1138, né, com a portaria 1138, e a proteção animal faria o seu projeto de acordo com a proteção animal dentro das condições atuais, que foi a lei que criou o departamento, a 7550. A minha preocupação, que eu quero frisar e deixar aqui, é a seguinte: o PL 1757 de 2019 está na ordem do dia, vereadora Carol, para ser aprovado, né, que é o Código de Zoonose. Se nós aprovarmos, por exemplo, terça-feira, nós aprovarmos esse projeto, vereador Cássio, nós vamos estar revogando a 7114. Nós não vamos ter lei de proteção animal na cidade. E o projeto do DEPAN não veio ainda a essa casa. E a minha preocupação é isso, Itamar, porque nós vamos estar aprovando uma lei para resolver o problema da zoonose, que eles vão dizer, ó, a partir de agora a zoonose só cuida disso, porque agora tem uma lei, um código de zoonose. Porém, proteção animal vai ficar sem lei, porque não veio o código de zoonose. Então, é uma preocupação que eu gostaria de registrar e que a gente pudesse vir mais rápido possível para essa casa o projeto de código de proteção animal. Obrigado. Obrigada, Ari. As inscrições estão encerradas. Gostaria de saber se o vereador tem algo a dizer. Vereadora Cássio. Quero dar um bom dia a todos. Quero pedir desculpa pelo atraso, que eu estava em reunião lá do Paço Municipal, tá, gente? Tenham um bom dia a todos aí. Antes de eu passar a palavra para o senhor Itamar, eu gostaria de falar em cima da fala de alguns sobre o que o Alex falou sobre a divulgação. Acho que a gente havia falado na reunião passada e eu estou pensando já em algumas coisas, eu só preciso saber juridicamente se eu posso fazer, mas já está andando isso. Acho que quanto mais a gente divulgar, acho que as nossas chances de aumentar a participação da população, que a gente sabe que é grande nessa área da causa animal, a gente vai fazer. Pode contar comigo, com a frente, com a Câmara, acho que com a maioria dos vereadores. Sobre o que o Amândio falou, eu acho importante o que ele falou, porque, inclusive, eu passei por isso. Eu chamei a senhora Andréa para fazer um resgate de um animal que estava abandonado na minha rua. Já há alguns dias, eu coloquei comida, coloquei água, coloquei, sabe? Não podia levar para minha casa porque eu tenho vários cachorros e ia dar atrito, né? Então, não consegui, mas estava bem na frente da minha casa. E quando eu a procurei, simplesmente ela me disse que, eu consigo castrar, você não consegue arrumar um local para ele? Eu falei, poxa, o problema maior é um local para ele, não é a castração de primeiro momento, né? A castração eu poderia levar e castrá-lo. Mas eu fiquei muito indignada com isso, né? Enfim, aí conseguimos arrumar um local para o cachorro, mas o que a gente percebe é que muitas das vezes que a gente procura, foi até que eu até questionei como que está a questão de vagas lá, de animais, enfim,
porque a gente não tem para onde levar. Eu acho que é bom o departamento pensar em ampliar. Eu estive já na zoonose algumas vezes, e eu sei que tem espaços lá que dá para ampliar, sei lá, tem que pensar em algo, porque, infelizmente, o abandono ele vem crescendo. É muitos animais na rua, e não adianta só a gente castrar e não ter para onde levar. Como eu já me deparei uma vez com uma denúncia que eu estava verificando de perto, eu pude contar com o doutor Wilson, só que o primeiro questionamento que ele me fez, para onde que a gente vai levar? Porque não tem. Então, acho que é uma questão muito preocupante que a gente precisa, sei lá, tentar achar uma solução rápida para isso. Eu sei que acontecem as feiras de adoções, mas eu acho que, sei lá, tem que ser pensado algo mais forte, porque a gente precisa ter mais espaço para poder recolher esses animais. E referente à demora da DEPA, né, eu acho que até o doutor pode falar melhor, né, o doutor Wilson, mas eu acho que, paralelo à DEPA, eu acho que o município deveria, né, ter um canal disso, porque a gente sabe, eu já me deparei com alguns resgates, que eu não faço muito, não porque eu não gosto, é por não ter condições mesmo, porque é difícil você se deparar com uma situação e não poder dar um mínimo, né? Eu não me envolvo muito por isso, porque a minha vontade é fazer bem mais, né? Mas sabemos das nossas limitações, e eu não vou entrar numa coisa para não concluir, né? Então, eu sou muito centrada nessa questão, mas sempre que eu posso, estou ajudando, tenho parcerias aí com alguns veterinários, a gente vai fazendo o que pode, né? E, então, nessa mesma denúncia, quando eu tive contato com a senhora Andréa, eu já contei essa história aqui, inclusive, era numa sexta-feira e a desculpa é a mesma. Não tem carro, não tem funcionário, final de semana não funciona, não tem onde colocar. Então, assim, eu já falei aqui, vou tornar a falar. Ter um departamento só no papel, para mim, não adianta. Ok, a cidade avançou, não tínhamos um departamento, realmente avançou. Só que para não ter condições, que a gente sabe que as condições têm que ser grandes. Não adianta só ter no papel, é bonito ter o DEPAN. Não, precisa funcionar e precisa de estrutura, coisa que a gente sabe que não tem. Referente à senhora Iracema, ela falou que os vereadores não fazem nada. Assim, eu vou falar por mim, tá? A gente vai até onde a gente pode. O nosso poder, até pela frente, como vereador, é bem limitado. A gente gostaria de poder fazer mais. Eu mesma tenho vários projetos já na causa, sempre que eu posso eu estou ajudando, mas a nossa função, infelizmente, ela é limitada nessa questão de chegar lá e pegar o animal e resolver. A gente não tem esse... Muitos não fazem isso, não porque não gosta. É justamente, volto a dizer, a estrutura, a gente não tem. E para a gente pegar uma situação e não resolver, eu falo por mim, eu prefiro não entrar, porque eu gosto de resolver minhas coisas, né? Então, a gente sabe que a questão animal, ela vai além, muito... A gente que tem animal, a gente sabe, é gasto com veterinário, com medicação. Eu, recentemente, perdi um cachorro com sinomose, eu sofri essa doença e até me culpo. E, assim, é difícil. Então, você imagina para esses animais que estão na rua, que não tem um amparo. Então, é complicado, mas a gente gostaria, sim, eu falo por mim, de fazer muito mais. Mas a gente vai buscando, vai se unindo, e eu acho que a gente vai conseguir crescer, né, nessa causa. E a Daniela também falou do abandono, que já está começando, realmente. Inclusive, eu tenho uma lei aprovada nesse sentido, que é o Dezembro Verde, não ao abandono dos animais, porque justamente acontece em época de férias. Eu acho que a gente precisa trabalhar a conscientização, divulgação, porque, infelizmente, esse período de férias é o que mais acontece.
E aí fica difícil, né? O município já não tem estrutura, com um monte de animais na rua, aí vai crescendo, e vai doença, né? Então a gente tem que, como o Rodolfo falou, conscientizar as crianças, enfim, acho que dá para fazer uma coisa bacana. E os demais questionamentos, tem alguns que dá para a gente fazer até, que eu prefiro fazer, por mais que o senhor Itamar responda, mas eu prefiro fazer oficialmente, ter documento, para a gente poder mostrar para vocês, né, que a nossa função a gente está fazendo, mas que vocês entendam que eu chego, cada reunião, a gente vê menos pessoas, então a gente fica triste, porque as que estão vindo pensam, não funciona, não vai para frente, mas a gente não pode jogar a toalha, a gente tem que se unir, porque a união faz a força, né? E a gente, eu acho que a gente tem condições de crescer e ajudar mais o nosso município, não só reclamar, mas ajudar também, né? Que muitos já fazem. A gente sabe que muitos protetores fazem o papel que era para o município fazer, e, infelizmente, deixa muito a desejar, mas a gente não pode perder a fé, né? Então, é isso. Obrigada. Vou passar a palavra para o senhor Itamar. E o que ele não puder responder aqui, a gente faz o documento e, na próxima reunião, a gente passa tudinho. Vamos lá, que são muitas questões. Eu vou começar com as castrações, né? Foi o mais falado. A castrações, ela sofreu uma interrupção devido ao contrato. O contrato já foi refeito. Provavelmente, quinta-feira que vem, já começamos a fazer as castrações normalmente, tá? Um questionamento sobre o ano que vem. Itamar, só um momento, eu peço perdão e até desculpa ao doutor Wilson, que eu nem perguntei se ele queria falar. O senhor gostaria de falar? Ah, tá. Se o senhor dá uma palavrinha, até fala dessa questão da... Tá bom. Desculpa, tá, Itamar? Lá na seccional. Bom, bom dia a todos. A delegacia, eu preciso fazer uma ressalva com relação à estrutura das polícias, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar, ela está afeta ao Estado de São Paulo. A DEPA é o canal de denúncia do Estado de São Paulo, tá? Da Polícia Civil e da Polícia Militar. O canal para a prefeitura que vai ao meio ambiente é um outro canal. Aí eu não sei se é através do DEPAN ou como que eles fazem, né? Então vocês têm que entender que o canal do Estado, o canal que vai chegar na Polícia Militar e na Polícia Civil é esse canal, é o DEPA. Aí vocês vão falar, poxa, demora 20 dias. Às vezes vai demorar. Por quê? Nós atendemos uma demanda grande. A Polícia Civil e a Polícia Militar, que a gente, por exemplo, nós aqui atendemos Guarulhos, Santa Isabel e Arujá. Como é que nós atuamos? Nós dependemos para recolha de animais. A Polícia Civil não faz isso, nós não temos meio. Quem é que vai fazer? É a prefeitura. Nós dependemos da prefeitura. Ou o parque ecológico que recebe os animais que a gente vem aprendendo. Eu, particularmente, não autorizo as protetoras a irem. Primeiro, por quê? Porque nós temos que agir de forma técnica, tá? Bem técnico. Nós não podemos agir com o coração. Isso até mesmo nas ocorrências que envolvem as pessoas. É isso que a gente faz. A gente age com a razão e sem coração. E essa é a forma que nós temos profissionais para agir. Então, posso até não concordar, mas é assim que a lei determina, né? A lei determina isso. Então, nós temos que cumprir a lei. Eu não posso colocar um policial para que ele invada uma residência ou cometa um crime. Por quê? Se ele invadir uma residência, o crime é tão mais grave quanto um crime de maus tratos. O crime de maus tratos realmente tem uma pena leve? Tem. Está sendo feito um estudo? Tá. Agora, nós temos que respeitar a lei. O que a gente consegue fazer é o quê?
para verificar os maus tratos, não adianta chegar lá e falar, está maltratado. Não, o veterinário tem que falar isso para mim e tem que assinar. Né? Às vezes, olha, o espaço é pequeno, mas o cachorro tá bem tratado, está alimentado. A pessoa viajou e deixou o animal. Mas a gente chega lá, o animal não está magro, não está em situação de risco. Onde eu vou tirar e vou mandar para onde esse relatório? O que acontece? Toda DEPA tem uma... Vocês vão pegar ali, pode demorar, mas vai ter a solução. Às vezes a resposta demorou 20 dias, mas a atuação pode ter ido antes. O relatório foi incluído lá depois. Né? É isso que eu quero que vocês entendam. A vereadora Carol já tem algumas demandas que ela precisava, ela ligou. Dá para a gente atender? Às vezes não. Por quê? As questões de ação imediata, normalmente, é a polícia militar que vai. Por quê? Eles estão na rua, tem um número maior de pessoas. Então, na DEPA, é que eles vão fazer a distribuição. Se for uma questão imediata, quem vai distribuir é lá na central. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E a gente depende do técnico. Quem diz, a situação de maus tratos. Pode a pessoa, a gente olha, fala, está em situação de maus tratos, está num lugar pequeno. E o veterinário chega lá e fala, não está. Isso já aconteceu várias vezes, até com relação a canil. O veterinário vai, que é quem é o técnico, quem é a pessoa que pode dizer, e vai lá, não é. E vai contra o que o protetor disse ou o que a denúncia disse, isso é normal, pode acontecer. Quem determina é o veterinário. Então, é isso que eu tenho a passar e a gente continua à disposição. Eu acho que pode ter um meio aqui também de acionar o pessoal da prefeitura. Quer dizer, a GCM tem a GCM ambiental. Nós não temos ligação com eles. Assim, eles ajudam, nós damos atendimento às ocorrências deles. Mas o meio que passa para eles aí, a gente não tem. O DEPA é com relação à Polícia Civil e à Polícia Militar. Obrigado. Obrigada, doutor. Pode continuar, senhor Itamar. Continuando, sobre as castrações, então fui falar, já falei que vai continuar esse ano. Para o ano que vem, o processo licitatório já está em fase final. A gente só vai aguardar a mesma virada do ano para estar concluindo o novo processo. Não vai começar do zero, como foi dito. A gente vai fazer, já está todo pronto, todo preparado, para quando chegar no ano que vem a gente dar continuidade às castrações, né? Com relação ao site, que foi dito que é difícil, a procura é muito grande. As demandas do site, a gente procura disponibilizar as vagas, mas a demanda é imensa. O município é muito grande, a gente não consegue ofertar esse número de vagas. Agora, vai ter a castração em bairro a bairro, né? Que a gente vai levar o nosso castamóvel até os bairros. Para estar levando, acredito eu que na semana que vem a gente já começa da nossa, dentro do departamento, né? E assim que chegar o castramóvel, que já foi adquirido, a gente esteja fazendo bairro a bairro, né? Castração, é só isso, vamos lá. Com relação às denúncias de macacos e do saruê, eu já havia falado que a GCM Ambiental, né, tem a delegacia também do meio ambiente, que o pessoal liga. Não é o DEPAN que cuida dessa parte da fauna silvestre, né? A gente não cuida, a gente... Com relação ao banco de ração, eu prefiro que a diretora do departamento responda essa questão, que ela está mais a par, né? Sobre
a alimentação, a amônia quaternária, todo esse material que foi dito todos os processos estão em compras, tá? A gente está comprando todas essas coisas, muita coisa já chegou, tá? Não sei o processo, quando você pegou, que pé que estava a atualização do processo, mas eu estou acompanhando todos, está chegando material, já tem muita coisa lá em Bom Sucesso e muita coisa para chegar, tá? Eu acredito que deve estar desatualizado essas informações. Vamos lá, vacina para raiva. Vacina para raiva. É zoonoses, né, que cuida, que faz essa parte. Eu não posso responder por eles, infelizmente, que eles que fazem a gestão. Então, eu deixo a pergunta para eles. Tanto a eutanásia quanto a esporotricose também, são eles que cuidam da esporotricose e fazem essa parte que tem a ver com o problema zoonótico, né? A gente cuida mais mesmo da proteção e de animais com sofrimento, abandono, esse tipo de coisa. Agora, essa parte zoonótica mesmo, quem cuida ainda é as zoonoses. Então, a gente não posso estar respondendo pelo departamento deles, tá? Animais abandonados em via, igual o cavalo que foi citado. A gente tem equipe, a gente vai no local, principalmente animal de grande porte. A gente chega no local da denúncia, não está o animal. Quando está o animal, já vai o dono. A gente tem muita dificuldade para recolher. Geralmente ou escondem o animal, ou levam para algum outro local. E a gente pega todas essas denúncias, a gente vai, apura, a gente tem tudo isso cadastrado, só que a gente chega lá, o animal não está no local. Então, a gente tem essa dificuldade para estar recolhendo esse animal de grande porte. Muitas e muitas denúncias, a gente tem tudo isso cadastrado, tudo bonitinho, só que a gente não consegue. A gente chega no local, ou o dono já retirou, já levou para um outro local, ou às vezes nem a gente chega, ele está lá recolhendo, o animal é dele, e a gente não tem como recolher esse animal devido a isso. Os animais que estiverem realmente abandonados, a gente recolhe. A gente tem a baia lá, tudo para fazer o recolhimento. Temos o equipamento para recolher. Mas a dificuldade maior nossa é o do proprietário, que ele preserva esse animal, né, um animal de maior valor, né, então eles não deixam a gente recolher. Tá? Sobre a lei de proteção ao animal, está em fase de conclusão. Aí, no caso, a diretora que está cuidando dessa parte, achei bacana ela tá respondendo essa questão para vocês posteriormente, né? E gostaria também de fazer uma consideração, que a nova vereadora falou que o DEPAN só está no papel. Eu discordo, estou lá no dia a dia, e a gente faz castração, a gente recolhe animal em situação de abandono, atropelado, a gente temos as feiras de doações permanentes e as volantes, a gente faz a doação de animais, a gente procura estar ciclando esses animais para poder estar recebendo mais animais, tem alimentação, a equipe rala direto, temos atendimento fim de semana, o pessoal lá é plantão, então a gente está basicamente todos os dias atendendo. Eu acredito que a gente não consiga atendendo como deveria, ou como se espera, mas a gente faz o máximo, toda a equipe é bem empenhada, tá? Procura fazer o máximo para ajudar, a gente tem equipe para atender, todos os nossos atendimentos são anotados, são relacionados, o que a gente tenta resolver, todos os nossos números são públicos, a gente mostra quantas castrações a gente faz, quantos atendimentos, quantas visitas que a gente faz, tá? Todos os ofícios que chegam para nós são respondidos, os documentos pedindo uma intervenção, uma desapropriação ou uma retirada de alguns animais, a gente procura atender tudo, tá? Então, nessa parte eu discordo, vereadora. E se eu deixei de responder alguma questão, como são muitas... Bom, antes de você falar, eu só quero complementar, não tenho nada contra ninguém do departamento, só que assim, não é só eu que estou falando. Todas as nossas reuniões a gente tem as mesmas reclamações. Eu já passei, inclusive, pessoalmente com casos. Então, assim, me desculpe, Itamar, pode ter pessoas competentes, sim,
Mas o departamento não atende a cidade, não funciona. Não é eu que estou falando, ou estou falando alguma mentira aqui. As mesmas reclamações, as minhas e é do pessoal que passa o dia a dia. Então, assim, alguma coisa está errada. Funcionar para um número mínimo de animais ou de pessoas, aí é nessa questão que eu falo. Tem que funcionar para a cidade, não para o número mínimo. Eu só quero fazer um parênteses aí. Quando o Itamar fala, a gente faz uma questão de castração, de eutanásia, e aí expolitricose, e aí ele fala, isso é questão da zoonose. Putz, isso me deixa indignado. Zoonose cuida de rato, escorpião. Quando fala de cachorro, cão e gato, vamos falar, a gente tem que ter dados na mão, Itamar, pelo amor de Deus. Se morreu 2 gatos, você tem que dizer, olha, foi eutanasiado 2 gatos, infelizmente, ou 2 cachorros. É animal, a gente trata, o DEPAN cuida dos animais cachorro e gato. E cavalo, e que as meninas colocaram aqui. Mas, principal, gato e cachorro. Então, meu querido, nós temos que ter dado dessa situação. Se foi castrado 5, se foi castrado 10, se morreu 5, se morreu 10. Tem que ter esses dados, não é jogar para a zoonose, não. Vocês estão lá fazendo parte agora do campo da zoonose, que era a zoonose. Mas essa responsabilidade é de vocês. Vocês têm que colocar para a gente, porque quando chega aqui a saúde, veio aqui para fazer a prestação de conta de saúde, eu fiz o mesmo questionamento. Aí falaram, não, agora é com o DEPAN. Aí você chega no DEPAN, questiona e fala, é com zoonose. Quem é que está respondendo, afinal de contas, por cuidar da proteção animal que nós falamos aqui, e insisto, repito, cão e gato. Zoonose cuida lá, de escorpião, rato, caranguejo, sei lá, o diacho, aí é com a zoonose. Mas essa questão, nós tínhamos que ter esses dados, pelo menos dizer, olha, eutanasiado, olha, foi tanto esse mês, olha, foi... E a gente não tem essa informação de jeito nenhum. Com relação ao que foi dito, então, eu não tinha pauta da reunião, então eu não trouxe nenhuma informação, nenhum dado técnico, né? Se eu tivesse a pauta, traria todo o dado técnico, de quantas eutanásias, quantas castrações, quantas visitas domiciliares a gente fez, poderia trazer com o maior prazer, mas é que eu não tinha essa informação da pauta da reunião. E com relação a essa doença que foi dita, são doenças zoonóticas, que passam do animal para o ser humano. Por isso que a zoonose que cuida dessa parte. E isso é a doença que o cão passa. Nós temos todas as informações. Só que como não foi pautado, eu não trouxe nenhuma informação, porque não sabia qual era a pauta da reunião. Tá? Tendo a pauta da reunião, eu trago todas as informações pertinentes. Obrigada. Antes de eu encerrar, eu gostaria de agradecer a presença dos assessores, representando alguns vereadores aqui. A Alessandra está representando o vereador Wesley Casaforte, a Sueli representando o vereador Pastor João Barbosa, o Amândio representando o vereador Eduardo Carneiro, a Isabela representando o vereador Acácio Portela, a Ana Paula representando o vereador Toninho da Farmácia e o Ari representando o vereador Zé Luiz. Agradeço a presença de todos. Iremos dar encaminhamento nos questionamentos para que na próxima reunião a gente possa responder da melhor forma possível e com dados na mão, né, de uma forma que a gente fala tendo documento, né? E já que foi falado que não tinha pauta, eu pretendo fazer algumas mudanças e as próximas reuniões eu vou colocar a pauta. Eu vou fazer as pautas para a gente poder já vir para a reunião com aquela certeza que a gente vai ter os dados. Tá bom?
E agradeço a todos e dou por encerrada a presente reunião.